História começou numa noite que parecia comum. Tínhamos acabado de jantar e as discussões de sempre sobre assuntos domésticos começaram a se tornar mais tensas, mais intensas. Quando perguntei sobre uma conta que precisava ser paga, uma pergunta bem simples, ela me olhou com um olhar irritado. A resposta dela foi qualquer coisa menos uma resposta simples, com um tom que cortava o ar. Ela disse: "Eu não sou sua propriedade." As palavras dela ficaram no ar como uma nuvem de tempestade. No começo, eu não soube como reagir. Era uma acusação, uma declaração de desafio, uma declaração de independência. O jeito que ela disse aquilo, o tom da voz dela, o olhar nos olhos dela, parecia que ela estava desenhando uma linha na areia, desafiando tudo que eu acreditava ser a base do nosso relacionamento. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Apenas balancei a cabeça, mas por dentro, algo mudou. Não era raiva, não no início. Era algo mais frio, mais firme. As palavras dela continuaram ecoando na minha cabeça enquanto eu limpava a mesa em silêncio. Eu pensei em tudo que eu tinha feito ao longo dos anos, trabalhando por longas horas, resolvendo problemas, e sempre me certificando de que tudo na vida dela estava bem. E agora, parecia que nada disso importava, porque, para ela, eu estava tratando-a como propriedade. Naquela noite, eu fiquei acordado, repetindo a conversa na minha cabeça. Ela estava certa. Se eu tivesse sido controlador, se tivesse reduzido o papel dela no nosso relacionamento a algo transacional, ou talvez fosse a maneira dela de compartilhar as responsabilidades que ambos concordamos quando nos casamos. Não era fácil entender o que ela realmente quis dizer, mas uma coisa ficou clara para mim. Ela não se via responsável por mim da mesma maneira que eu sempre me vi responsável por ela. Enquanto olhava para o teto no escuro, uma resolução silenciosa cresceu dentro de mim. Bem, pensei, se ela não queria ser minha propriedade, eu não a trataria como tal. Mas isso também significava que ela não poderia esperar que eu assumisse a responsabilidade por ela. Não se tratava de vingança, mas de justiça. Se ela queria, eu ia dar a ela tudo na manhã seguinte. Ela agiu como se nada tivesse acontecido, mas eu já estava diferente. A mudança na minha mente foi total. Eu decidi agir de forma sutil, pelo menos no começo, sem grandes anúncios, sem confrontos. Ao invés disso, deixei que a situação falasse por si mesma. Quando ela perguntou se eu pagaria uma conta naquela semana, eu disse calmamente que ela poderia lidar com isso. Ela me olhou confusa, mas não falou muito. Foi uma coisa pequena, mas para mim, foi simbólica. Eu não seria mais o cuidador dela. Eu não iria mais administrar a vida dela, enquanto ela via meu papel como algo opressor ou insignificante. Durante o dia, percebi outras oportunidades de deixá-la tomar as rédeas. Quando a torneira da cozinha começou a vazar, não peguei minha caixa de ferramentas. Quando o carro dela precisou de gasolina, não a levei ao posto como sempre fazia. Toda vez que ela parecia confusa ou talvez até irritada, eu não reagi. Mas ela não fez nada. A declaração dela na noite anterior ainda estava fresca na minha mente, alimentando minha determinação. Eu não estava com raiva, eu estava focado. Não se tratava de punição, mas de equilíbrio. Se ela não queria ser tratada como se pertencesse a mim, então não poderia esperar os privilégios que vêm com esse tipo de relacionamento. Eu não interferiria mais na vida dela, mas também não a apoiaria. No final do dia, eu senti uma leve tensão no ar. Ela percebeu que algo estava errado, mas ainda não tinha ligado os pontos. E eu não ia explicar nada. Se ela queria independência, teria que assumir cada parte dela. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, senti uma estranha sensação de clareza. Isso não era um jogo ou uma fase temporária. Era uma mudança de como eu via nosso relacionamento e como eu lidaria com ele daqui para frente. O que quer que acontecesse, eu estava pronto para deixá-la ver exatamente como seria a vida sem a minha propriedade. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. Mas, dessa vez, não senti aquela sensação de obrigação me tirando da cama. Fiquei lá por alguns minutos, ouvindo os sons da rotina matinal dela no corredor. Normalmente, eu seria o único a fazer o café, mas hoje eu fiquei parado, deixando ela cuidar disso. Quando finalmente me levantei, a encontrei na cozinha,
parada perto da cafeteira, com uma caneca na mão. As chaves do carro estavam ao lado dela e eu percebi que ela esperava que eu mencionasse a troca de óleo, algo que ela vinha me lembrando a semana toda. Mas eu não fiz isso. Me servi de um pouco de café e comecei a olhar o meu telefone, como se fosse apenas mais um dia. Você vai levar o carro hoje, certo? Ela perguntou, depois de alguns minutos em silêncio. Eu não olhei para cima. Não, você pode cuidar disso. Ela parou a caneca no meio do caminho para os lábios. O que você quer dizer com isso? Você sempre cuida disso. Eu dei de ombros. Não dessa vez, é seu carro. Os olhos dela se estreitaram ligeiramente, mas ela não disse mais nada. Ela saiu de casa com um rápido adeus, e eu pude ouvir o leve estalo da porta do carro enquanto ela dirigia para longe. Essa foi a primeira pequena rachadura na rotina, mas não parou por aí. Durante o dia, segui com meus afazeres, com um distanciamento deliberado. Ela me ligou durante o intervalo do almoço para me lembrar sobre um pagamento de seguro, algo que eu sempre cuidei sem falhar. Ei, não se esqueça que o seguro do carro vence amanhã, ela disse, casualmente. Eu não hesitei. Você pode pagar, os detalhes da conta estão na pasta. Houve uma pausa longa o suficiente para eu sentir a confusão do outro lado. Por que você está agindo assim? Ela finalmente perguntou. Mantive meu tom calmo. Não estou agindo de nada. Só estou deixando você lidar com coisas que você é perfeitamente capaz de fazer. A linha ficou quieta novamente, antes que ela soltasse uma risada curta e incrédula. Ok, tanto faz. Quando ela chegou em casa naquela noite, a tensão estava no ar. Eu tinha deixado algumas coisas para fazer, como não tirar o lixo, algo que eu normalmente faria sem falhar. Eu vi ela olhar para a lixeira transbordando enquanto entrava na cozinha. Ela não disse nada, mas a frustração estava estampada no rosto dela. O jantar foi tranquilo. Ela estava esperando que eu dissesse algo, uma explicação, mas eu não disse nada. Eu cozinhei para mim, deixei a louça na pia e voltei para minhas próprias tarefas, sem me oferecer para fazer nada para ela. Não era despeito, era uma demonstração silenciosa de como seria a vida sem as responsabilidades que ela esperava que eu assumisse. Naquela noite, ela finalmente quebrou o silêncio. Você vai me contar o que está acontecendo? Ela perguntou, com a voz afiada. Me recostei na cadeira e olhei para ela. Você disse que não é minha propriedade, certo? A expressão dela endureceu. Sim, eu disse isso. Eu respondi calmamente. Bem, se você não é minha propriedade, então você também não é minha responsabilidade. A boca dela se abriu, como se fosse responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela ficou ali, me encarando por um momento, antes de se virar e sair da sala. Ouvi a porta do quarto se fechando com um clique agudo, e fiquei ali, no silêncio, depois disso. Senti uma mistura estranha de emoções. Não foi fácil. Não havia satisfação em vê-la lutando com a mudança de dinâmica entre nós, mas eu sabia que era necessário, se ela realmente queria independência. Estava determinado a deixá-la ter, mesmo que isso significasse desmantelar a base que construímos, uma pequena peça de cada vez. Os próximos dias passaram em silêncio. Eu segui meu plano, mantendo meu exterior calmo enquanto me afastava das tarefas e responsabilidades que antes fazia sem pensar. As rachaduras na nossa rotina ficavam mais visíveis a cada dia que passava. A primeira grande ruptura aconteceu uma noite, quando ela voltou do trabalho. A casa estava mais escura do que o normal, e o lixo ainda estava perto da porta, onde eu normalmente deixava. Eu já teria tirado, acendido as luzes e começado o jantar. Mas, em vez disso, eu estava na sala assistindo a um show, completamente despreocupado. Ela entrou, olhou ao redor e suspirou. Você está falando sério? Só sentado aí? Ela perguntou, com a voz cheia de frustração. Eu nem olhei para cima. Sim, foi um dia longo. Ela deixou a bolsa cair no balcão com mais força do que o necessário. Você poderia, pelo menos, tirar o lixo? Eu dei de ombros. Não é tão pesado, você consegue lidar com isso. Os olhos dela se arregalaram um pouco,
como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Por um momento, parecia que ela ia discutir, mas em vez disso, pegou o saco de lixo e saiu furiosa, batendo a porta atrás dela. Na manhã seguinte, acordei e encontrei a pia cheia de pratos. Era a primeira vez que eu via ela deixá-los lá sem lavar. Um pequeno ato de desafio. Ela não me deixaria vencer tão fácil, mas eu não estava procurando vencer. Eu estava tentando fazer um ponto. Durante a semana, os dominós continuaram a cair. Os mantimentos acabaram porque eu não reabasteci a despensa. A roupa dela ficou intocada na cesta, embora eu sempre tivesse feito isso sem que me pedissem. Pequenos inconvenientes começaram a se acumular e sua frustração ficava mais visível a cada dia que passava. No meio da semana, a tensão chegou ao ponto de ebulição. Ela chegou em casa depois do trabalho e percebeu que eu não tinha pago a conta de luz. Eu sabia que as luzes tinham sido desligadas no começo da tarde, e que eu poderia resolver isso em alguns minutos, mas dessa vez, eu queria que ela sentisse as consequências diretamente. Ela entrou na sala de estar, com o rosto vermelho de raiva. A energia acabou, ela gritou. Por que você não pagou a conta? Eu a encarei calmamente. Você sabia que era devido. Os detalhes da conta estão na pasta. Ela jogou as mãos para o alto, exasperada. Por que você está fazendo isso? Você está sendo tão infantil. Eu me levantei devagar, deixando as palavras dela ficarem no ar. Infantil? Você disse que não é minha propriedade. Lembre-se, eu estou respeitando isso. Mas se você não é minha propriedade, então eu não sou seu cuidador. Você quer independência? Tudo bem, mas independência significa assumir responsabilidade pela sua vida. Ela hesitou por um momento, como se não soubesse o que responder. Então, com uma risada amarga, balançou a cabeça. Isso não é independência, isso é só você sendo mesquinho. Eu não discuti. Apenas deixei suas palavras ficarem no ar enquanto passava por ela em direção à cozinha. Eu não estava interessado em convencê-la, eu queria que ela entendesse. Naquela noite, ela acabou no telefone com o atendimento ao cliente, tentando resolver o problema da energia. Eu podia ouvir a frustração na voz dela enquanto lidava com o sistema automatizado, algo que eu teria resolvido facilmente antes. Ver ela lutando não foi satisfatório, mas só fortaleceu minha decisão. Se ela quisesse que eu me afastasse, eu faria isso, completamente, mesmo que isso tornasse as coisas mais difíceis para nós dois. No final da semana, a casa parecia diferente. Não era só a bagunça acumulada ou as tarefas deixadas para depois, era o silêncio. A tensão não dita entre nós. Tínhamos caído em uma espécie de guerra fria, cada um testando os limites do outro. O ritmo único e contínuo do nosso relacionamento se transformou em uma série de momentos desconexos, de pausas e silêncios constrangedores. E, ainda assim, eu permaneci firme. Se esse fosse o caminho que ela queria, eu o seguiria até o fim, não importando onde isso nos levaria. No final daquela semana, a tensão na casa estava sufocante. A energia foi restaurada, o lixo finalmente foi tirado e alguns mantimentos foram reabastecidos, mas não por mim. Ela estava fazendo o mínimo para manter as coisas funcionando, mas o peso da nossa rotina quebrada estava visível em cada movimento dela. O silêncio entre nós virou um campo de batalha, cada um esperando que o outro falasse primeiro. Naquela manhã de sábado, eu estava na mesa da cozinha, tomando café e rolando meu telefone. Ela entrou, com o cabelo bagunçado de sono, e foi direto para a geladeira. As prateleiras vazias a cumprimentaram, e ela bateu à porta. Isso não pode continuar, ela disse, com a voz firme. Eu não olhei para cima. O que não pode? Perguntei. Ela se virou para me encarar. Isso, seja lá o que seja. Você está agindo como se fosse um observador passivo nesta casa. A gente deveria ser um time. Eu coloquei meu telefone de lado e me recostei na cadeira. Nós somos, respondi. Por quê? Da última vez que eu chequei, você disse que não é minha propriedade. Os times dependem de responsabilidade, e acho que não faço mais parte do seu. Ela cruzou os braços, a mandíbula travada. Não distorce minhas palavras.
Eu não quis dizer que queria que você saísse completamente da nossa vida. Bem, essa é a coisa sobre as palavras, respondi, meu tom calmo, mas firme. Uma vez que elas são ditas, elas significam algo. Você deixou claro que não quer sentir que me deve nada. Tudo bem, mas isso vale para os dois lados. A frustração dela transbordou. Isso não é sobre dever nada a ninguém. É sobre respeito. Sobre não sentir que minha vida gira em torno das suas decisões. Me levantei, a cadeira arrastando no chão. Respeito, repeti, minha voz finalmente firme. Você acha que respeito é eu consertar tudo, pagar todas as contas, limpar toda a bagunça sem nenhum obrigado? Você acha que respeito é me dizer que todo esse esforço faz você se sentir como uma propriedade? Porque, se é isso que você pensa, então você não sabe nada sobre respeito. Os ombros dela caíram, como se a luta tivesse saído de seu corpo por um instante. Mas então, ela se endireitou, e sua voz veio mais baixa, mas não menos firme. Eu não pedi por isso. Eu não pedi para você fazer tudo. Não, concordei, me aproximando. Mas você esperava. Toda vez que eu intervi para facilitar as coisas, você deixou. Toda vez que eu assumi a responsabilidade, você se apoiou nisso. E quando tentei falar sobre o peso de carregar tudo isso, você descartou como se fosse controle. Os olhos dela brilharam e, em seguida, desviaram. Suas mãos se fecharam em punhos. Então, o que agora? Perguntou, a voz levemente embargada. A gente só continua se destruindo? Não respondi imediatamente. Em vez disso, virei de volta para a mesa, peguei minha xícara de café e olhei para ela. Eu não sei, finalmente admiti. Mas sei que cansei de ser o único carregando o peso. Se é isso que você queria, independência de verdade, então você conseguiu. Mas não espere que eu junte os pedaços quando as coisas desmoronarem. Ela ficou ali por um longo momento, como se esperasse que eu retirasse minhas palavras. Quando viu que eu não ia fazê-lo, soltou um suspiro trêmulo e saiu do cômodo. Ouvi a porta do quarto se fechar suavemente, bem diferente das batidas fortes dos últimos dias. Fiquei na cozinha por um tempo, meu café esfriando nas mãos. A casa parecia impossivelmente silenciosa, o tipo de silêncio que fica depois de uma tempestade. Pela primeira vez, eu não sabia se havia algo ali para salvar ou se algum de nós queria tentar. Depois daquele confronto, as coisas não se resolveram magicamente. Se alguma coisa, a distância entre nós só aumentou. Dias se passaram nesse limbo estranho e tenso, onde dividíamos o mesmo espaço, mas nos movíamos um ao redor do outro como estranhos. Cada interação parecia calculada, cada palavra, medida. Ficou claro que nenhum de nós sabia como fechar essa lacuna, ou se queríamos. A primeira consequência veio quando a Emily ligou. Normalmente, ela ligaria direto para ela, mas, dessa vez, ela entrou em contato comigo. Ei, disse Emily cautelosamente. Tenho tentado falar com ela, mas ela não está respondendo. Tá tudo bem? Hesitei. Ela tá bem, respondi. Só, ocupada. Ocupada. Emily soou cética. Ela faltou no almoço de sábado. Isso não é a cara dela. Não soube o que dizer, então desviei. Talvez você devesse perguntar isso para ela. Pensei que seria o fim do assunto, mas não foi. Alguns dias depois, minha mãe ligou. Aparentemente, minha esposa havia desabafado com ela num momento de frustração. O tom da minha mãe era severo, do jeito que era quando eu era um adolescente encrencado. O que está acontecendo entre vocês dois? Exigiu. Ela disse que você está se recusando a ajudar com qualquer coisa. Isso não parece você. Suspirei, beliscando a ponta do nariz. É complicado. Bom, talvez você devesse descomplicar, ela rebateu. Casamento não é sobre manter pontuação. É sobre parceria. As palavras dela doeram, mas eu não discuti. Não fazia sentido tentar explicar nuances para alguém que não vivia dentro da nossa casa, que não sentia o peso das expectativas não ditas e dos ressentimentos acumulados ao longo dos anos.
Mas as consequências não ficaram só no lado pessoal. A tensão começou a se infiltrar em outras áreas da nossa vida. No trabalho, me pegava distraído, repetindo conversas na cabeça, tentando entender onde tudo tinha dado errado. Ela também estava lidando com seus próprios desafios. Uma noite, ouvi ela numa chamada de Zoom com o chefe, se desculpando por perder um prazo. Isso não era o tipo de coisa que ela fazia. Sempre foi a pessoa que tinha tudo sob controle. Mas, ultimamente, as rachaduras no seu comportamento profissional estavam começando a aparecer. Uma noite, cheguei em casa e a encontrei sentada no sofá, o laptop aberto, o rosto enterrado nas mãos. Quando me ouviu entrar, olhou para cima. Seus olhos estavam cansados e vermelhos. O Wi-Fi não tá funcionando, disse categoricamente. Liguei pro provedor, mas disseram que a conta tá vencida. Fiquei parado por um momento, dividido entre intervir e deixar que ela lidasse com isso. Finalmente, falei. Você sabe como pagar, né? Ela não respondeu. Apenas fechou o laptop e se recostou no sofá, olhando pro teto. Eu não aguento mais isso, sussurrou. Suas palavras me pegaram desprevenido. O que você quer dizer com isso? Ela gesticulou vagamente pro quarto. Tudo isso. Eu sinto como se estivesse me afogando, e você só tá aí, parado, assistindo. Quis argumentar. Quis lembrá-la de que essa era a independência que ela tinha pedido. Mas, olhando para ela naquele momento, eu simplesmente não conseguia. Ela não parecia desafiadora ou forte. Ela parecia exausta. E foi aí que me dei conta. As consequências do nosso impasse não estavam afetando só ela. Estavam afetando nós dois. A casa estava uma bagunça, as contas se acumulavam, e nós dois éramos teimosos demais para admitir que isso não estava funcionando. Qualquer ponto que eu estava tentando provar estava começando a perder o sentido diante do que realmente estávamos perdendo, um ao outro. Sentei-me em frente a ela. O silêncio entre nós era pesado. Pela primeira vez em semanas, não parecia uma batalha, mas sim um impasse. Como se nenhum de nós tivesse mais para onde ir. Eu não queria que chegássemos a esse ponto, falei finalmente. Ela me olhou, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Tristeza, talvez. Ou arrependimento. Nem eu. Ficamos ali sentados por um longo tempo, sem dizer nada. Os dois tentando entender o que vinha depois de tudo que deixamos desmoronar. Não resolvemos as coisas naquela noite. Não houve reconciliação mágica. Nem desculpas emocionadas ou promessas de mudança. Em vez disso, os dias que se seguiram foram marcados por uma trégua silenciosa. Não era um acordo. Era exaustão. Tínhamos chegado ao limite do que qualquer um de nós conseguia suportar. A primeira mudança veio em pequenos passos, hesitantes. Na manhã seguinte, acordei e a encontrei na mesa da cozinha, com uma pilha de papéis à sua frente, contas, recibos, extratos bancários. Ela levantou o olhar quando entrei na sala e, por um momento, apenas nos encaramos. Então, fez um gesto em direção à cadeira à sua frente. Podemos ver isso juntos? Perguntou baixinho. Não era um pedido de desculpas. Mas também não era um desafio. Sentei-me. E começamos a resolver a bagunça que nós dois havíamos ignorado por tempo demais. Ela fez perguntas sobre pagamentos e vencimentos. Eu respondi sem julgamento, sem sarcasmo. Pela primeira vez em semanas, estávamos trabalhando juntos. Não porque um de nós exigiu, mas porque os dois sabiam que precisava ser feito. Aquele pequeno ato de cooperação definiu o tom dos dias que viriam. Ela começou a tomar mais iniciativa ligando para as empresas de serviços, marcando compromissos e até mesmo cozinhando o jantar sem esperar que eu interviesse. Enquanto isso, eu me vi voltando a fazer as coisas que antes havia abandonado. Não porque me sentia obrigado, mas porque queria ajudar. Eu lavava os pratos que ela deixava na pia. Tirava o lixo sem que precisasse pedir. Não era um retorno ao que éramos antes, mas era um começo. A conversa começou a surgir, aos poucos. Uma noite, enquanto estávamos sentados no sofá assistindo TV,
ela pausou o programa e se virou para mim. Você realmente acha que eu não te valorizo? Perguntou. Olhei para ela, surpreso com a pergunta repentina. Às vezes, parecia que não, admiti. Como se tudo o que eu fizesse fosse apenas esperado. Ela assentiu, pensativa. Eu nunca quis que parecesse assim. Acho que me acostumei tanto com você lidando com tudo, que esqueci como isso devia ser para você. Fiquei em silêncio por um momento antes de dizer. E eu esqueci de te falar quando precisava de ajuda. Em vez disso, deixei tudo se acumular até virar ressentimento. A honestidade foi um ponto de virada. Começamos a ter mais dessas conversas reais, onde dizíamos o que sentíamos sem medo de começar outra briga. Nem sempre era fácil. Ainda havia momentos de tensão. Mas agora o esforço era mútuo. Com o tempo, começamos a redefinir o nosso relacionamento. Não era mais sobre um carregar o outro. Era sobre dividir a carga. Ela aprendeu a se apoiar em mim sem se tornar dependente. E eu aprendi a recuar sem sentir que a estava abandonando. As coisas não eram perfeitas. Mas não precisavam ser. A bagunça em casa foi sumindo aos poucos, mas as cicatrizes daquelas semanas permaneceram como um lembrete de quão perto chegamos de perder tudo. E de quanto trabalho foi necessário para encontrar um novo equilíbrio. Uma noite, enquanto jantávamos, ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Eu não quero voltar a ser como era antes, disse ela. Mas também não quero perder isso. Apertei sua mão gentilmente e balancei a cabeça. Nem eu. E, assim, encontramos nosso novo normal. Não como propriedade. Nem como responsabilidade. Mas como parceiros. Aprendendo a navegar na bagunça da vida juntos.